Obrigado, presidente Trump. Dana? Essa é a primeira eleição presidencial desde que a Suprema Corte retirou a lei que permitiu o aborto, a decisão Roe versus Wade. E nós temos decisões hoje, uma decisão hoje, inclusive, permitindo a volta de algumas dessas permissões no estado de Idaho. Presidente Trump, o senhor leva o crédito por tirar essa lei, por revogar essa lei. Correto. No entanto, o governo federal tem ainda esse papel de permitir que as mulheres usem pílulas do aborto. Como presidente, o senhor vai bloquear o uso de medicamentos para o aborto? Primeiramente, acabou de ser aprovada essa pílula e eu concordo com a decisão e eu não irei bloqueá-la. E se você for olhar para essa questão, é complexa, mas também não é. 50 anos atrás, nós tínhamos o caso Roe v. Wade. Todo mundo queria que a decisão sobre o aborto fosse para os estados liberais, conservadores. Todo mundo queria devolver essa questão, mesmo líderes religiosos. E o que eu fiz foi, eu coloquei 3 ministros na Suprema Corte e todos eles votaram a favor de reverter a lei do aborto e colocar isso nas mãos dos estados. Isso é algo que todo mundo queria. E 3 anos atrás, ou um pouco mais, começaram a se falar disso, mas todos os juristas em todo o mundo, desde os mais respeitados, queriam que essa fosse uma questão resolvida pelos estados. Agora os estados estão discutindo. Se você for olhar para Ohio, nós tivemos um resultado que foi mais liberal do que esperado. No Kansas, eu diria que é a mesma coisa. Texas é um pouco diferente, a Flórida é diferente, mas todos estão tomando as suas próprias decisões. E agora os estados controlam a decisão e é o voto das pessoas. Como Ronald Reagan, eu acredito na exceção. E, francamente, eu acho que é importante acreditar na exceção. Algumas pessoas têm que... todos temos que seguir o coração. Algumas pessoas não acreditam. Eu acho que casos como estupro, incesto e perigo para a vida da mãe precisa ser respeitado. Algumas pessoas acreditam que não, mas você precisa seguir o seu coração. E tem a ver com outras coisas. Você precisa ser eleito. O problema com ele é que ele é um radical. Ele quer tirar a vida da criança no 8º mês, no 9º mês e mesmo depois do nascimento. Se você for olhar, o ex-governador da Virgínia estava disposto a fazer isso. Ele falou, vamos deixar o bebê de lado e determinar o que nós fazemos com o bebê depois. Talvez nós matemos o bebê. Agora, o que aconteceu foi, nós devolvemos para os estados e agora o país está se reunindo para discutir essa questão. É ótimo. Obrigado, presidente Biden. É algo terrível isso. A maior parte dos juristas estavam do lado da lei do aborto. A ideia de que eram contra a lei do aborto é uma ideia ridícula. Ele acha que os estados devem tomar essas decisões. Em até 6 semanas, você nem sabe se você está grávida ou não. E aí o médico precisaria decidir por você, as suas circunstâncias. A gente vai devolver os estados, os direitos aos estados, e cada estado vai ter a sua definição. Olha, tantas mulheres jovens passando por isso. Uma mulher que foi assassinada por um imigrante. Falou-se sobre isso. Mas olha só, tem muitas mulheres que são estupradas por suas famílias, pelos seus conhecidos. E é uma coisa ridícula. E essas mulheres não podem fazer nada. Elas vão ter que cruzar o estado. Obrigado. Muitas jovens foram assassinadas pelas mesmas pessoas que ele permitiu que atravessassem a nossa fronteira. Nós temos a fronteira que é o lugar mais perigoso em qualquer lugar do mundo. Imaginem só. E ele abriu as portas e esses assassinos estão entrando no nosso país. Estão estuprando e matando mulheres. E é uma coisa terrível. Com relação ao aborto, estamos agora de volta para os estados estão discutindo e, na verdade, é uma decisão, em muitos casos, liberal e outras, no entanto. Mas agora a decisão está nas mãos das pessoas, o que é o que todo mundo queria, incluindo os nossos fundadores, se soubessem dessa causa, que não sabiam. Mas todos queriam que isso fosse devolvido. Ronald Reagan queria fazer isso, ele não conseguiu. Todos queriam essa devolução e muitos presidentes tentaram fazer isso, mas fui eu quem fez. E mais uma vez, isso traz o voto das pessoas para essa questão e é o que todos queriam, todos os juristas queriam isso. Agora, ainda no tema do aborto, o presidente Biden, 7 estados
É dentro do mesmo assunto. 7 estados não têm restrição legal no tempo de gestação em que uma mulher pode fazer o aborto. O senhor apoia limites legais para o fim da gestação? Eu apoio a lei federal do aborto. É uma conversa entre o médico e a mulher. É uma relação entre a mulher e o médico, a mulher e o Estado. Os políticos não podem tomar decisões sobre a saúde da mulher. É ridículo isso. Não é um político que vai tomar decisão sobre a saúde da mulher. É um médico que tem que tomar a decisão sobre a saúde da mulher, com a mulher. E se eu for reeleito, eu vou restaurar a lei. Isso significa que ele pode tirar a vida do bebê no 9º mês e mesmo depois do nascimento, porque em alguns estados democratas isso pode acontecer. Por exemplo, o ex-governador da Virgínia falou, olha, coloque o bebê ali e a gente vai decidir o que faz com ele. Então ele estava disposto, como nós dissemos, arrancar o bebê do útero e decidir o que se faz com o bebê. Ninguém quer isso, seja democrata ou republicano, ninguém. Você está mentindo. Não é verdade. A lei do aborto não cobre isso. É quando a vida da mulher está em risco. É quando a mulher corre risco de vida. Mas nós não estamos a favor de aborto no final da gestação. De acordo com a lei do aborto, você tem um aborto tardio. Então, dependendo do estado, você poderia fazer o que quisesse. Nós não acreditamos que isso seja bom, mas que seja radical. Nós acreditamos que os democratas sejam os radicais, não os republicanos. Por 51 anos foi a lei. Foi o que juristas estabeleceram que devia ser feito por 51 anos e foi derrubado porque esse cara aqui colocou tantos conservadores na Suprema Corte. O que ele vai fazer? Esses republicanos que apoiam o Trump, se eles voltarem e eles tiverem essa proibição universal do aborto, 6 semanas, 7, 8, o que quer que seja, é muito conservador. Eu vetaria, mas ele assinaria. Muito obrigada.